Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Rômulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre ondas. Este é o primeiro vídeo. Eis um problema. André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois, à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. Vamos entender o fenômeno. Esse é um caso de ondas produzidas na água do mar. Vamos iniciar com um caso mais simples: ondas produzidas na água de uma piscina. Uma batida simples produzirá ondas numa piscina. Vejamos. O rapaz bate verticalmente, as águas balançam. Veja que o balanço vai caminhando horizontalmente, se espalhando pela água. Veja uma pequena folha do lado direito acima, flutuando na água, e não sai do lugar. Olha só, novamente ele balança as águas, batendo nelas. O balanço vai caminhando horizontalmente. Ao fazer isso, ao dar essa batida na água, ele transfere energia para a água. E essa energia é como se fosse um empurrão que ele desse na água, verticalmente, olha só. E esse empurrão, esse balanço vertical vai caminhando horizontalmente pela água. Novamente, caiu uma gota do lado direito ali, produziu um efeito semelhante. Porém, você nota que a folha pequena que está boiando do lado direito mais acima não se desloca horizontalmente. Agora ele bate com uma intensidade maior, transferindo uma quantidade de energia maior para a água. Olha só lá a folha do lado direito, mais acima. Ela está flutuando, balança verticalmente, mas horizontalmente ela não se desloca. Novamente o detalhe lá, a pequena folha flutuando na água, ela não sofre deslocamento horizontal. E será que se a pancada na água fosse maior, transmitindo uma maior quantidade de energia para a água, causaria algum movimento horizontal nessa pequena folha flutuando na água? Vejamos. Quem sabe um objeto pesado caindo nessa água, produzindo um balanço maior, dando um empurrão maior na água, causaria movimentos horizontais. Vamos ver. Cai uma bola, transferindo para a água uma quantidade de energia bem maior que as anteriores. Porém, olha só, embora o balanço seja maior, mas a folha simplesmente sobe e desce, balançando juntamente com a água, verticalmente, mas deslocamento horizontal ela não sofre. O que vai caminhando horizontalmente é o empurrão, é o balanço vertical. Porém, os objetos flutuando na água não se deslocam horizontalmente por efeito da onda, certo? Agora vamos compreender como se formam as ondas na água do mar e quais são as suas características. Por quê? Porque o nosso problema inicial se refere a ondas na água do mar. Vamos ver então detalhadamente como essas ondas na água do mar são formadas e como elas se comportam. Vai aprender a mecânica das ondas, suas origens e especificidades. A formação das ondas é essencialmente a consequência de um fenômeno meteorológico.
resultado da interação entre a energia solar e nosso planeta Terra. Nesse contexto, a formação e a mecânica das ondas podem ser divididas em 3 partes: a transformação do aquecimento solar em ventos, a transmissão da energia do vento para o oceano, formando as ondas, e a dispersão da energia da onda quando ela quebra na área costeira. Ao esquentar a Terra, a energia solar produz um aquecimento desigual no Equador em relação aos polos, gerando zonas com diferentes valores de temperatura e pressão atmosférica na superfície do planeta. Dessa diferença nascem ventos e tempestades que conhecemos como depressões. Soprando com intensidade, duração e direção definidas, os ventos e as tempestades transferem sua energia para o oceano. A partir dali, ela se desloca na forma de ondas, como se você jogasse uma pedra num lago. À medida que se propagam, as ondas vão se organizando em séries, de acordo com seu tamanho e velocidade. As maiores e mais velozes avançam progressivamente em relação às demais. Ao atingir uma profundidade média pouco maior que seu tamanho, geralmente ao adentrar a costa, a base da onda começa a perder velocidade à medida em que se choca com o solo. A parte superior continua seu movimento até que a crista perca a sustentação. Nesse momento, a onda quebra e libera aquela energia que estava acumulada desde a fase do aquecimento solar. Dependendo do tipo e da inclinação do solo ou leito do mar, a onda vai quebrar mais ou menos suavemente, o que vai definir se é possível surfar naquela região ou área da praia. Ao observar uma série de ondas quebrando na costa, você pode distinguir as diferentes partes pelas quais vai passar enquanto surfa. A ondulação, onde estão as ondas ainda com energia, a zona de arrebentação e o pico, onde as ondas quebram e se transformam em parede, crista e espuma, e, por fim, a zona de surf, onde se misturam a espuma das várias ondas que já quebraram. Muito bem, então vimos aí as diferenças que nós temos entre as ondas da água do mar e aquelas ondas simples produzidas na água de uma piscina. Vimos então por que, não são exatamente a mesma coisa. Agora, algo em comum elas têm, que é o balanço vertical, que ocorre, que vai caminhando horizontalmente esse balanço. E abordou também aí um caso interessante do esporte muito conhecido nosso, que é o surf, e que nesse esporte parece que a pessoa, o surfista, ele é deslocado, horizontalmente em sua prancha por ação das ondas. Nós vamos observar com detalhes esse fenômeno para verificar se é exatamente isso que ocorre. O surfista consegue se deslocar aproveitando o movimento das águas em uma onda do mar. Porém, esse deslocamento é relativamente pequeno e limitado ao ciclo da onda. Também devemos observar que o surf é possível em locais mais próximos das praias, onde a menor profundidade possibilita ondas com elevações e quebras apropriadas que os surfistas aproveitam. Assim, seria muito difícil surfar devidamente em alto mar. Vejamos agora o caso de um surfista que consegue então efetuar a sua prática em uma onda bem grande. Inicialmente está sendo conduzido por uma lancha, está segurando uma corda presa à lancha até chegar a um ponto apropriado. Veja que ele soltou da corda um pouco abaixo da crista da onda. Ele vai descendo, Bom, nesse caso aí percebe-se claramente que ele está em queda. Embora ele esteja na sua prancha, que está flutuando na superfície da água, mas ao mesmo tempo ele desce por ação da força gravitacional. Então ele não está sendo levado, conduzido nesse movimento de descida aí, por ação da água da onda, não. Até porque dá para perceber o movimento da água em sentido contrário dele. A água está subindo e ele está descendo. Veja só, ele até se posiciona de uma forma estratégica para não ficar exatamente no mesmo sentido do movimento da água. Agora começou a quebrar a crista da onda e ele se desloca mais lateralmente para escapar
da água que desce, né, após a crista ser quebrada, de modo que ele não seja totalmente submerso. Então vimos que o deslocamento dele ali é mais por ação gravitacional do que ser conduzido pelo movimento da água, da onda. E na realidade sabemos que esse balanço vertical da água, né, que ocorre na onda, inclusive essa do mar, ele não produz movimento, deslocamento horizontal. Nesse caso, o surfista aí se desloca devido à ação gravitacional e o posicionamento estratégico dele nessa onda favorece esse seu movimento de descida. Vamos agora observar um barco e um navio à deriva em alto mar. O primeiro caso é de um barco em mar calmo. Já o segundo é de um navio enfrentando uma tempestade. Esse caso, o primeiro é de um barco que ficou parado em alto mar devido a problemas no seu motor. Então o pessoal não conseguiu mais seguir e pediu socorro e outros foram socorrê-los. Veja que esse barco então parado, sem motor, sem ser conduzido, né? Porque o motor não está funcionando, ele simplesmente balança, ou seja, sobe e desce, o mar está calmo. O efeito de ondas é que causa esse balanço, né? Que a energia fica sendo transferida pela água até que atinge a superfície da costa. Então ele simplesmente sobe e desce, ele não se desloca horizontalmente por ação da onda, certo? Então percebe-se que o movimento aí, o balanço vertical é bem visível, porém deslocamento horizontal por ação da onda não percebemos. Vamos agora ao caso do navio. Um navio que é bem mais pesado que o barco que vimos, né? E esse navio, além do mais, está enfrentando uma tempestade. Então, devido à tempestade muito grande, as ondas são bem maiores e não tem aquela organização, né, simples de um mar calmo. A fúria das ondas faz com que o navio, mesmo tendo seu motor ligado, não tenha controle. Então fica desgovernado, né? Mesmo alguém tentando fazer o que pode lá e os motores ligados. Portanto, ele fica à deriva. Nesse caso, ele está então sob efeito principal das ondas. E olha só, ele sobe e desce, né? Está subindo agora, desce novamente. E alguns pequenos movimentos horizontais, porque ele vai caindo enquanto desce, né? Ao subir, ó, ele adquire energia potencial, desce como se fosse em queda, estando flutuando. Ele vai pela superfície da água, né? Então, um pequeno deslocamento horizontal observado. E se ele faz algo mais, e nesse caso, horizontalmente, é porque o seu motor, de alguma forma, está favorecendo isso. Mas por ação simplesmente das ondas, deslocamento horizontal de tal modo a conduzi-lo para algum rumo específico, não dá. Não é possível de ocorrer. Olha só. Então, os movimentos causados pela onda, nesse caso aí, são simplesmente sobe e desce, pequenos deslocamentos horizontais não organizados, que dificilmente conduziriam a um rumo específico desejado. Agora podemos responder à questão inicial. Por que a afirmação de André está errada?
Bom, pelo que vimos, as ondas produzidas na água são transversais, ou seja, a direção de sua vibração, ou de seu balanço, é perpendicular, isto é, forma um ângulo de 90 graus à direção de sua propagação, ou seja, de seu caminhar. A transferência de energia, o empurrão, para algum objeto que esteja no caminho, só ocorre na direção da vibração, que nesse caso é vertical. Na situação do problema, a onda simplesmente empurra o barco verticalmente para cima e para baixo, enquanto a onda caminha horizontalmente. Então, movimento de empurrão da onda para alguma coisa que esteja flutuando na água do mar é simplesmente um sobe e desce, né? Para cima e para baixo, acompanhando o balanço vertical da onda. E os movimentos horizontais observados? Devemos considerar que, ao subir empurrado pelas ondas, o barco adquire energia potencial gravitacional, foi o que nós vimos, o que torna possível inicialmente uma queda vertical acelerada. Como ele está flutuando sobre as águas, desce acompanhando-as e, terminado o ciclo da onda, volta ao nível inicial. É evidente que ocorre um deslocamento horizontal, porém é muito pequeno e não conduz de modo organizado para uma direção e sentido específicos. Para que ele se movesse, como André falou, seriam necessárias várias ondas acontecendo sucessivamente, uma imediatamente adiante da outra, em uma mesma direção e sentido. Isso, na realidade, nunca acontece. É como se fosse assim, acontece uma onda horizontalmente, se deslocando horizontalmente da direita para a esquerda, e imediatamente onde ela terminasse, começaria outra também horizontalmente da direita para a esquerda, e onde ela terminasse, começaria outra, dando uma sequência enfileirada de várias ondas, de modo então a ir deslocando, né, gradativamente esse barco. Mas isso na prática nunca acontece, porque não existe essa organização nas ondas do mar. Beleza? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo!